Logo aqui na entrada, gente, olha, do Museu do Sal, tem uma sala audiovisual, ó, de audiovisual. Aí aqui, eles colocam aqui imagens da história do sal aqui na nossa região. Então, assim, é bem aconchegante, bem legal, olha. Então, quando os visitantes chegam, são convidados a entrarem aqui para assistir um vídeo curto, mas assim, muito importante e especial sobre a história do sal na nossa região. Essa é a primeira sala logo na entrada, que é uma sala audiovisual. Aqui é o corredor e nós vamos para os próximos passos. Então, Diego, essa é uma casa antiga. Essa casa aí data aí do século XIX, inclusive construída com mão de obra escrava. Então, é uma casa que tem uma alta importância, né, histórica, né? E isso que vocês estão vendo aí é a fundação da casa. É uma casa cuja fundação é antes do período, né, em que existiu o cimento. Então, o cimento ainda ia ser inventado mais tarde, no próprio século XIX, na Inglaterra, e as fundações das casas eram dessa forma, com essas madeiras. Temos uma casa, então, de aproximadamente 200 anos. Imagina a idade dessa madeira aí, né? Uma casa bastante antiga. Saindo aqui da sala de audiovisual, aí logo aqui também tem uma sala com uma exposição bem bacana. Olha, exposição sobre a Casa da Flor. Olha, deixa eu vir mais longe aqui para vocês verem melhor. É incrível, gente. O Museu do Sal realmente é incrível. Aqui também tem, ó, Museu do Sal, um ano de arte, cultura e história. Essa aqui é uma maquete, a Casa da Flor. É uma maquete da Casa da Flor. Outro lugar maravilhoso aqui em São Pedro da Aldeia. Olha essa maquete. Que maravilhosa, que legal. É a primeira vez que eu venho aqui no Museu do Sal, né? E tô vindo com a minha sobrinha Aurora. Né, Aurora? Tá gostando? Sim. Conhecendo o Museu do Sal. Aqui tem a história, olha, de Gabriel Joaquim dos Santos, né? Muito bacana. Incrível. Agora a gente vai para a parte lá de trás. Diego, esse setor aqui que nós estamos no Museu do Sal, no passado funcionou como uma senzala. Nós temos ali à frente uma maquete. Essa maquete é a maquete da Salina São João, que foi construída a partir de 1929, quando o Manuel Maria de Matos comprou essa área, que já estava abandonada, né? Já não tinha mais produção agrícola aqui nessa área, porque antes de ser construída, né, a Salina, cuja maquete está aqui à nossa frente, essa casa ela era a sede de uma fazenda, a Fazenda São João, que plantava cana-de-açúcar e café. E quando a gente fala de século XIX, o modo de produção era mão de obra escravista, né? E então, aqui nesse setor era a senzala onde esses escravizados passavam a noite. Essa parede aqui, por exemplo, você pode ver, alguns desses tijolos são estão bem desgastados, bem antigos. Há tijolos mais novos, né, que foram mandados fazer para a construção do museu, e alguns tijolos mais desgastados que são, digamos, testemunhas do período da escravidão. São tijolos que estavam aqui em ruínas aqui fora, e foi completado o ambiente com esses tijolos mais antigos, que são muito provavelmente da época da escravidão, né, quando ficavam os escravizados trancados aqui. A parede tem algumas marcas daquele tempo. Por exemplo, aqui nós temos um forno. Esse forno ele ficava voltado para fora,
da senzala, né, para que não houvesse fumaça aqui dentro, e era a partir desse forno que o escravizado tinha sua talvez única, provavelmente, né, refeição do dia. Havia muitas aberturas de entrada de ar, né, não são exatamente janelas, mas como se fossem janelas. Não existia vidro, obviamente, né, século XIX, mas muito provavelmente havia grade aí para que não houvesse fuga dos escravizados de propriedade do português que vivia aqui. E esse outro orifício aqui era um mictório, onde o escravizado não podia ir lá fora usar um banheiro, nem, né, urinar e nada. Então ele tinha aqui o seu banheiro, digamos, número 1, ele tinha aqui, era um mictório do escravizado, aqui na senzala, né, antes que houvesse uma salina aqui do lado. Essa estátua chama-se O Salineiro, ela é obviamente uma homenagem a esse personagem, o principal personagem da história salineira, da cultura salineira e da indústria salineira, porque era ele quem, digamos, levava dinheiro para o bolso do dono da salina. Normalmente eram homens fortes, negros, né, e, né, uma curiosidade sobre essa estátua, que todo mundo olha para ela, imagina que é de bronze ou de algum metal e tudo, né, alguns arriscam que é de gesso. Não, ela é de isopor, Diego. Essa estátua ela é o seu interior de isopor, revestida com resina e pintada com tinta automotiva. Dá esse ar de, né, parece bronze ou metal. Esse acervo é um prelo tipográfico, né? O que seria isso? Isso era uma máquina que, digamos, carimbava ou imprimia nos sacos de sal a marca, né, o logotipo da indústria, né? A partir aí do começo para meados do século XX, a indústria começou a se profissionalizar e os salineiros queriam ter a sua marca estampada na embalagem. Eram sacos grandes e funcionava mais ou menos assim, Diego. Isso aqui é a placa tipográfica, era emborrachada, ela está toda ressecada hoje, isso é muito antigo, né? Ele passava tinta aqui na placa tipográfica, né, com a marca da salina, que é a salina, o sal praiano, né, Matos e Silva, produtores e exportadores de sal. Essa placa ficava aqui, né? Entre essas duas placas de metal, a pessoa que manuseava colocava o saco branco, né, onde embalaria o sal, e pisava, vou explicar aqui, pisava aqui nesse pedal, né, e esse pedal acionava aqui, né, é uma engrenagem, era lubrificado, hoje não mexe nada, está tudo entrevado, né, e aqui o saco aqui carimbava, batia uma placa na outra e carimbava no saco de sal a marca do sal, da salina. É uma máquina muito antiga, ela era fabricada nos Estados Unidos, aí em 1680, 1690, e alguns salineiros adquiriam essa máquina, que chegavam de navio, né, para incrementar a indústria salineira naquele período aqui na nossa região. E muito legal, galera, que você que vem aqui pode comprar uma lembrancinha para levar, ou então para presentear, você que está de passagem aqui em São Pedro. Olha que legal, levar uma lembrancinha dessas daqui para alguém de outra cidade, para algum familiar, algum amigo. Muitos detalhes, muitas lembrancinhas. Olha só que bacana. Eu acho que isso aqui são cristais de sal. Olha que legal. Não tenho certeza, né? Chaveiros. Olha esse chaveiro, que lindo. Olha, eu amo São Pedro da Aldeia. Muito bacana. Artesanato também, ó. Que legal. Bacana. Dá pra você levar uma lembrancinha pra tua casa e ainda presentear um amigo. Então, gente, é isso. Eu e minha sobrinha Aurora tivemos aqui no Museu do Sal. Eu gostei muito. Você gostou? Sim, gostei. E olha só, gente, vale muito a pena. Claro que a gente não mostrou tudo, até mesmo para não perder a graça. Então, quem quiser conhecer o Museu do Sal, fica aqui em São Pedro da Aldeia. Eu vou deixar na descrição o endereço escrito, tudo direitinho, tá? Ah, mas não falou aonde é. Na descrição aqui do vídeo tem o endereço direitinho, tá bom? E também na descrição do vídeo tem o horário de funcionamento, o dia que funciona, o dia da semana e o horário. Tá bom, gente? Museu do Sal. Tchau, Aurora. Tchau.